Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, mais uma vez, ter esta oportunidade de comentar as leituras diárias propostas pela CPAD, as lições bíblicas da Escola Dominical para a classe dos adultos. Neste quarto trimestre de 2024, nós temos o tema central: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Este trimestre é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciências da religião pela FAETEL. O pastor Elinaldo Renovato também é autor de diversos livros como Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e demais, todos eles editados pela CPAD. O tema central do nosso trimestre são as promessas de Deus. O subtítulo nos diz: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro, e vamos nesta semana estudar a lição Promessa e Obediência, que, querendo Deus, será ministrada no dia 27 de outubro de 2024, domingo próximo. Para esta terça-feira, o texto proposto pelos editores é O Concerto nas Campinas de Moabe para uma Nova Geração. Deuteronômio, capítulo 29 e versículo 1. Nos diz assim: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra concerto nos traz aqui um sentido de aliança. Uma aliança, se nós trouxermos para o lado jurídico, é um contrato que obriga as partes a determinadas ações, ou a determinados deveres. Obviamente, quando nós falamos de uma aliança divina para com o homem, tratamos aqui do que nós chamamos no mundo jurídico de um contrato de adesão. São aqueles contratos com as cláusulas fixas, em que as pessoas raramente podem fazer ali alterações, mas elas só vão escolher se aceitam ou não assinar o contrato. Muito bem, Deus expõe os termos da sua aliança no livro de Deuteronômio, desde o capítulo 4 até o capítulo 26, pela metade do capítulo 26, até o versículo 16 do capítulo 26 de Deuteronômio, para que os israelitas tivessem consciência de que este agora era um aditivo ao primeiro pacto feito lá em Horebe. Todos os que saíram do Egito estavam mortos, pereceram no deserto. Aliás, todos não. Josué e Calebe foram os remanescentes daqueles que saíram do Egito. Todos os outros, acima de 20 anos, estavam mortos. Como nos diz aqui o livro de Números, no capítulo 14, versículo 29, foi muito dura a palavra do Senhor para aqueles que haviam saído, a geração, não é, que saiu do Egito. Ele diz: neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes.
Após a murmuração, o Senhor se indignou com o povo e fez com que esse amargasse muito luto durante os 40 anos de peregrinação no deserto. A palavra obediência, se nós formos estudar detidamente, ela nos traz significados diversos, mas todos eles com aplicações para o texto que nós lemos. No dicionário Michaelis, dicionário da língua portuguesa, a palavra obediência ou o verbo obedecer nos traz aqui o sentido de submeter-se à vontade de outra pessoa, estar sobre o comando ou autoridade de alguém. Veja que submeter-se à vontade de outra pessoa. Geralmente quem obedece não o faz porque concorda com o que está ouvindo ou com o que está sendo mandado, mas porque se submete à vontade de outra pessoa. Estar sobre o comando direto, autoridade, agir de acordo com aquilo que foi regulamentado. Não resistir, né? Não ceder, mas estar sujeito a uma força ou uma influência. Isso é o dicionário da língua portuguesa. Essa palavra obediência ou obedecer tem ali a sua raiz latina no termo oboedire, obedicere, né? Em latim, que é escutar com atenção. Dá o sentido de ouvir, né? Na exata explicação de cumprir aquilo que está sendo ouvido, não só escutar e, como se diz no populacho, entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ouvir, pôr em prática aquilo que está sendo ordenado. A palavra hebraica mais utilizada para o verbo obedecer é samá. Esse significado é ouvir com inteligência. Ouvir com inteligência. Assimilar, não é? Assimilar. Dá aí uma conotação de considerar, de fazer ouvir. E traz ainda, no dicionário do Antigo Testamento, uma concepção de proclamar aquilo que ouviu. Daí nós lembramos o que Deus disse a Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei. A melhor forma de assimilação é quando repassamos aos outros aquilo que nós mesmos já assimilamos. Também tem uma variante desta palavra no aramaico, que em vez de samá é ismá, mas é a mesma, é encontrada também nas Escrituras. Na concordância bíblica exaustiva Joshua, que é uma concordância importantíssima, aponta uma palavra hebraica, yekahara. Esta palavra traz também o significado de obediência. É subsidiária, aparece com menos frequência, mas também nos traz o significado de obediência. Veja, até aqui estamos falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra grega peito, né, cujo significado é convencer, então peito, convencer, com argumentos, por analogia, então, pacificar, conciliar, trazer ali uma composição por meios justos, né? Isso tudo persuadindo ali, particularmente comovendo, influenciando as pessoas. Então, aí já nos traz uma conotação de convencimento, No Novo Testamento, então, a obediência ela é feita através do convencimento. Nós sabemos que o convencimento, a obediência só vem pelo Espírito Santo. A palavra que está contraposta a esta, a peiteo, né, cujo significado então aí é o inverso, é descrer, a não dar atenção,
de forma voluntária, perversa, impiedosa, não crer, não obedecer, desacreditar, traz-nos aí o antônimo, então, desta palavra, deste termo tão caro para o Antigo Testamento. Assim, nós vemos que a palavra obediência, ela é uma palavra abstrata. É uma palavra cujo o signo não nos remonta a uma imagem mental. Portanto, o significado dessa palavra tem muito a nos dizer. Mas além do significado, não é? Nós temos o referente. Todas as palavras que nós conhecemos, nós temos o signo, o significado e o seu referente. Então, se eu digo obediência, todos sabem o que é obediência no senso comum. Eu trouxe aqui alguns significados desta palavra. Mas se eu não disser a referência, para nós não tem aplicação. Muito bem. A nossa referência, quando falamos de obediência, é o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor deu um máximo exemplo de obediência. É a referência máxima de obediência. Isto é, alguém que não necessitaria obedecer. Mas uma vez que veio ao mundo, logo diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, que nós vamos estudar mais detidamente ao longo da semana, mas no capítulo 5, versículo 8, um texto belíssimo, nos diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus Cristo obedeceu ao Pai e nos deu a referência máxima de obediência. Podemos ter de cor todos estes termos, todos esses signos e significados, mas se não tivermos como referência o Senhor Jesus, o próprio livro de Hebreus, que nos diz que em meio a tantas testemunhas e tanto pecado, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Capítulo 12, versículo 2, né? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Assim, o concerto nas campinas de Moabe foi uma nova oportunidade ao povo de Israel para que, ao adentrar a terra, possuíssem a terra sim, mas com as bênçãos advindas do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E aí nós vemos o capítulo 28, todas aquelas bênçãos e maldições, consubstanciando agora esta aliança de quem entraria na terra que o Senhor prometeu a Israel. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Confiemos na aliança, na promessa da vinda do Senhor Jesus, porque assim como o povo de Israel, nós também precisamos obedecer e viver as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.